Olá, gente! Espero que esteja todo mundo muito bem, que esteja todo mundo se cuidando. E esse é o vídeo, então, da nossa revisão sobre números naturais, tá? Então, vamos lá. Números naturais, e esse aqui é o símbolo dele, ó, N. Os primeiros números criados a partir da contagem foram os números naturais. Eles são números inteiros positivos, números que normalmente usamos para contar, e são representados pelo conjunto N, aqui que é o símbolo, aí entre chaves, os números 1, 2, 3, é os números que a gente usa para contar. Então, isso que são números naturais, tá? A gente viu semana passada o sistema de numeração, como que surgiu, né, os números e os sistemas de numeração. E dessa necessidade de ser criados números, então surgiu os números naturais, que é os números que a gente usa para contar no dia a dia. Sucessor e antecessor de um número natural. O sucessor é um número que vem imediatamente depois do outro, na sequência dos números naturais. E aí tem um exemplo, ó. O sucessor de 1 é o 2, que quando a gente conta, o 2 vem depois do 1. Todo número natural tem um sucessor, tá? Então, isso é regra, tá? Antecessor é o número que vem imediatamente antes do outro, na sequência dos números naturais. O antecessor de 2 é 1, então é o que vem antes. E o 0, ele é um número natural, mas ele é o único número que não tem um antecessor, ou seja, dentro dos números naturais que a gente usa para contar, ele não tem nenhum número que venha antes dele, e ele também não é nenhum sucessor de ninguém, porque se não tem nenhum número que venha antes, ele não é sucessor de nenhum número. Ele tem um sucessor, mas ele não é sucessor de nenhum. A gente pode usar os números naturais também numa reta numérica, tá? O que é uma reta numérica? É uma reta onde a gente pode escrever todos os números e ela é como se fosse uma régua infinita. É uma régua com numeração infinita. Na reta numérica de números naturais, é muito importante respeitar o sucessor e o antecessor do número, tá? E a origem da reta é sempre o zero, tá? A origem da reta, de qualquer reta, é o zero. Tudo começa pelo zero. Se vocês pegarem uma régua, uma trena, vocês vão ver lá que ele começa no zero. É importante lembrar que a reta cresce para o lado da seta. Ou seja, numa reta, vai ter uma seta e ela vai estar apontando para onde vai crescer esse número. Normalmente é sempre para o lado direito. Na reta numérica, também é importante sempre respeitar a distância do número. Então, eu botei um exemplo aqui para vocês. Ficou cortada aqui a seta, mas a seta tá aqui depois do 6, tá? Então, o que é respeitar a distância? Se ali a reta aqui tá contando, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tá subindo de 1 em 1. Mas eu poderia subir de 2 em 2. Aí eu começaria 0, 2, 4, 6, tabuada do 2. Eu poderia subir de 3 em 3, de 4 em 4. É como se fosse uma tabuada, tem que respeitar a distância. Operações envolvendo números naturais. Adição ou soma. Então, na adição, existe o cálculo de adicionar número natural a outro. Ou seja, o fato de eu pegar um número e adicionar com outro, isso se chama adição. Essa operação matemática também é conhecida popularmente, né, o que a gente fala normalmente, que é uma soma, tá? Mas, na verdade, o nome da operação é adição e o resultado disso é a soma, tá? Mas, normalmente, a gente chama de soma, né? Vamos somar aquilo ali. Mas o resultado é que é soma. E os números utilizados são as parcelas, tá? Por que parcela? Porque quando eu somando as parcelas, vai me dar a soma, né? Quando eu fizer a conta. É por isso que quando a gente parcela alguma coisa, quando a gente compra um videogame, um celular, e aí a gente não consegue pagar à vista, muitas vezes porque é muito caro, a gente parcela.
O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mês eu tenho que ir lá pagar aquele valor e somando esse valor vai dar o valor que era o início lá do videogame ou do celular, o valor que custava. Também usamos a adição como forma de resolver problemas matemáticos que envolvam essa operação. Ou seja, eu posso ter uma conta direta ou eu posso ter um problema para resolver, tá? Aí eu botei aqui um exemplo de um problema bem comum. Então, um objeto custa R$41. O comprador terá ainda R$2 de despesa de frete. Quanto o comprador vai gastar? Ou seja, eu tenho que pegar esse problema que está aqui em preto e transformar ele numa operação direta. Tá? Então, um objeto custa R$41, está aqui o 41. E o comprador terá ainda R$2 de despesa de frete, ou seja, ele vai gastar mais R$2. Então, 41 mais 2 é igual a 43. Então, quanto ele vai gastar? R$43. Tá? Um problema e uma conta direta. Subtração. A subtração abrange a redução de um número por outro. Ou seja, eu vou diminuir. Os seus elementos são o minuendo, o subtraindo, e o resultado disso eu chamo de diferença ou resto. A subtração também é usada na resolução de problemas, ou seja, eu posso ter um problema também em que eu tenho que diminuir alguma coisa. Aí eu botei um exemplo aqui para vocês, ó. Numa cesta, há 25 frutas. Mário come 6 frutas. Aí eu botei aqui, ó. Numa cesta, 25 frutas. Ponto final. Então, eu já coloco ali, ó, 25. Mário come 6 frutas e dá algumas a um amigo. Ponto final. Então, aqui, ó, é uma conta, 25. Mário come 6 frutas e dá algumas a um amigo. Ponto final, quer dizer que aqui eu já posso fazer uma conta, ó. Então, 25 menos 6, porque eu tinha 25, mas comi 6. Então, é menos, né? Então, 25 menos 6 igual a 19. Daí, tá aqui, ó, sobrou 19 depois que o Mário comeu 6. No final, sobram 12 na cesta. Então, quantas frutas Mário deu ao seu amigo? Então, se no final sobrou 12, eu tinha 19, ó, depois que comeu as frutas, sobrou 12. Então, 19 menos 12, para eu saber quanto que o Mário deu para o amigo dele. Então, ó, tá faltando 7 frutas. Então, o Mário deu 7 frutas para o amigo dele. Isso é um problema e ali tá a resolução, tá? Eu sei que vocês já devem ter visto isso lá no 4º, 5º ano, mas agora é o momento da gente revisar, tá? Operações envolvendo os números naturais. Expressões numéricas com adição e subtração. A gente vai ver isso pausadamente, tá? Então, vamos começar com adição e subtração. Não sei se vocês viram expressões numéricas lá no 4º, 5º ano, mas vamos lá, vamos revisar. Então, expressões numéricas é um conjunto de números que sofrem operações matemáticas e que precisam ser resolvidos na ordem correta. É muito importante ser resolvido na ordem correta. Então, qual é a ordem das operações, tá? Nesse primeiro momento, como a gente só está vendo adição e subtração, vocês vão fazer a conta na ordem em que os números aparecerem para vocês. Mas e se tiver conchete, chaves e parênteses, tá? Como que a gente vai resolver isso? Então, se tiver parênteses, conchetes e chaves, então, primeiro a gente resolve os parênteses, tá? Depois, então, se tiver conchetes, primeiro eu resolvo os parênteses, depois os conchetes, tá? Chaves. Se tiver chaves, eu vou resolver os parênteses, vou resolver os conchetes, por último eu vou resolver as chaves, tá? Botei uns exemplos aqui pra vocês. Ó, esses são os mesmos exemplos que eu tinha dado nos arquivos do Drive, tá? Então, não se preocupem em copiar, tá? Eu tô usando os mesmos exemplos. Então, aqui, ó. Vamos usar um exemplo aqui só de parênteses, tá? 4 mais, abre o parênteses, 10 menos 9, fechou parênteses, menos 1. O que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que resolver os parênteses. Então, eu vou copiar o início até eu chegar lá nos parênteses. Cheguei nos parênteses, ó, então eu vou copiar o início. 4
mais. Cheguei nos parênteses, vou resolver a conta. 10 menos 9, 1. Copio o resto da conta, ó. Menos 1, igual. Agora eu faço a conta na ordem que ela aparece ali pra mim, que é do início pro final. Então, 4 mais 1 é 5, menos 1, que é o que tá ali, ó. Tá? Quem quiser também ainda pode fazer direto sem problema nenhum. Então, 5 menos 1, 4. O que é fazer direto? Já fazer a conta aqui em cima, ó. 4 mais 1, 5, menos 1, 4. Depois, botei um exemplo com colchetes. Aí, aqui eu tenho colchetes e tenho parênteses também. Mas, a ordem de resolver é primeiro os parênteses. Então, o que eu faço? Eu tenho que ir copiando toda a conta até chegar lá. Então, eu tenho que copiar tudo, ó. 50 menos, abre colchetes, 37 menos, que é o menos que tá aqui, ó. Menos o resultado dos parênteses. 15 menos 8, 7. Aí, notem, ó, percebam que se eu resolvi a conta dos parênteses, eu não escrevo ele novamente, tá? Então, aqui eu já não escrevi os parênteses, mas eu escrevo colchetes para poder fechar ali, ó. Igual. E aí, eu tenho que resolver os colchetes. Então, 50 menos, e aí eu resolvo os colchetes. 37 menos 7, 30. Percebam que, se eu resolvi toda a conta de dentro dos colchetes, eu não vou escrever os colchetes novamente, tá? Então, 50 menos 30, 20. E botei um último exemplo aqui para vocês com as chaves. Então, percebam que tem chaves, colchetes e os parênteses, tá? E a ordem é sempre a mesma, isso não muda. Primeiro tem que resolver os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Então, vocês têm que ir copiando tudo até chegar lá nos parênteses. Então, vamos copiar tudo, ó. 52 menos, abriu chaves, 12 mais. Aí, abriu colchetes, tá aqui o colchetes, ó. Abriu colchetes, 15 menos. Cheguei nos parênteses, aí eu resolvo ele. 8 menos 4, 4. Tá aqui o 4, ó. Fecho colchetes, fecho chaves, igual. Aí, vou resolver essa conta aqui. Tenho que tirar os colchetes agora. Então, eu vou copiar tudo até chegar lá, ó. Erro básico, ó. Então, eu vou copiar tudo até chegar lá. 52 menos. Abre as chaves, 12, mais... Aí, eu resolvo os colchetes. 15 menos 4, 11. Fecho chaves, igual. Aí, agora eu resolvo ali, 52 menos, aí eu resolvo as chaves. 12 mais 11, 23, igual. Aí, eu faço a conta, que tem aqui, ó. 52 menos 23, 29. Ah, então, primeiro eu resolvo os parênteses, copio toda a conta até chegar nos parênteses. Depois, copio toda a conta até chegar nos colchetes. Depois, copio toda a conta até chegar nas chaves. Até chegar lá no final e resolver o último cálculo que eu tenho para resolver. E o que é importante? Vocês nunca podem esquecer, tá? Tem que resolver o cálculo na ordem correta. Se vocês não resolverem na ordem correta, a resposta vai ficar errada. Tá? Então, é sempre muito importante cuidar isso, tá? Assistam o vídeo quantas vezes vocês precisarem, façam perguntas, me mandem no grupo da turma, mandem no mural lá no Google Sala de Aula, que eu sempre vou responder vocês, tá? Façam agora os exercícios que eu vou deixar ali para vocês fazerem. Vocês podem resolver no caderno, enviar uma foto ou podem fazer no próprio arquivo, tá? Beijinho, até semana que vem.